Tá, mas por que que ela tirou o cocô da fralda dele com a mão? E isso é um pouco do ser pai e ser mãe. A gente encara de frente os problemas porque não tem outra opção. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre coisas que afetam os dois, papai e mamãe. Eu queria falar sobre, por exemplo, a dificuldade de os pais não poderem ficar doentes mais. E eu queria estar disposto pro Heitor a qualquer momento que ele precisasse. Principalmente nessa primeira fase da vida dele, onde ele não tem escolhas e ele não consegue viver sozinho, né? Depois, quando fica maiorzinho, a gente vai querer estar junto, mas é melhor a vida ensinar um pouco, porque afinal de contas, senão o filho não aprende a viver sozinho. E é uma coisa que a gente vê muito por aí, que a gente deve preparar o filho para o mundo. E eu acredito muito nisso. Proteção demais, claro que não faz mal, mas pode prejudicar. A gente nunca sabe como vai ser o desenvolvimento e talvez isso prejudique para naqueles momentos que a gente não vai estar do lado, o filho não saber resolver o problema, né? Não encarar os problemas de frente, os obstáculos de frente. A gente, logo que se afasta dos nossos pais, a gente se depara com muitas situações e a gente acaba enfrentando por saber que não tem alguém ali para resolver pra gente. Então a gente tem que entender que isso funciona para os nossos filhos também. A gente sente muita dor, mas é o jeito. Eu falava que ele ia dormir no berço desde que nascesse, porque eu queria um filho independente, não sei o quê. E aí a gente acaba se deparando de que eu quero que ele esteja perto de mim. Como pode ser as coisas assim, né? Acaba que a gente que quer que eles estejam mais perto possível de nós. Eu quero independência, mas vai ter tempo pra isso. Às vezes ele acorda antes de mim e quando eu acordo e olho pra ele, ele já tá me olhando assim, como quem diz: "E aí, pai, de novo aqui? Tu não vai te mexer, cara?" E eu já sofro por antecipação, por saber que em algum momento eu vou ter que sair daquele lugar ali. Às vezes incomoda até de sair da cama do lado dele. E quando eu penso que eu tenho que sair de casa, então é pior ainda. A gente fica mal acostumado, né? Eu olho pra ele e quero ficar ali pra sempre, ali na cama junto com ele, enquanto ele brinca do meu lado, enquanto eu brinco com ele. Agora nem conseguimos mais olhar filme, série, nada, porque a gente fica o tempo todo com a atenção nele, brincando, né, cuidando do desenvolvimento dele. A Ariadne, depois que descobriu que estava grávida, ela quase que virou uma pediatra. Com todo respeito aos profissionais que estudam para isso. Mas eu quero dizer que a gente que não queria nem ter filho, é muito engraçado que depois que ela descobriu a gravidez e eu ainda estava trabalhando, cada dia que eu chegava em casa, ela sabia uma coisa diferente relacionada a crianças, a bebês, e ela vai se atualizando conforme o desenvolvimento do Heitor. A gente descobriu quando ele estava com 2 meses já, aí ela focou no segundo, terceiro mês de gravidez. Daí depois, quando estava no terceiro, ela já estava pensando no quarto. Eu fiquei surpresa, fiquei assim, meu chapéu, não vou nem precisar gastar com um médico quase por saber das coisas, porque no início a gente ficava com medo, eu ficava pensando, cara, como é que eu vou saber o que eu vou fazer agora? Como que eu sei quando que eu tenho que trocar a fralda? Será que eu tenho que trocar a fralda toda hora? Como é que eu vou saber se ele fez xixi pra já trocar? Vou ter que botar um, sei lá, um sensor, né? Enfim, essa dor que dá de se afastar é surreal, assim, uma coisa que eu não consigo entender como que até pouco tempo atrás eu não queria nem ser pai por vários motivos e agora eu não consigo sair de perto dele. Isso é muito bom. Eu imagino para as mamães como não é, porque eu tenho muito claro na minha cabeça que a ligação do bebê com a mãe é muito mais forte do que com o pai, que eu não consigo nem imaginar como é para uma mulher estar gerando a vida dentro do seu útero. É muito doido isso, pensar nessas coisas, né? Então eu acho que só por esse motivo a ligação da mãe com o bebê já é muito, muito disparado em relação ao relacionamento com o pai. Então, por isso que eu sempre digo que ninguém substitui uma mãe, ninguém, nenhum o melhor pai do mundo vai substituir uma mãe, não tem como. E outra coisa que eu acho engraçado são situações que são muito boas. As pessoas que não têm filho, não querem ter, assim como eu, né? Há pouco tempo atrás, elas não sabem o que perdem. No início, principalmente, são muito mais momentos difíceis do que fáceis. Mas eu lembro esses dias, eu dou banho no Heitor quase todos os dias. Eu aproveito quando eu vou tomar banho e já dou banho nele para agilizar e ele não ficar tão exposto ao frio. Tá, eu entro no banho, já vou regulando a temperatura da água, tudo mais. E depois a Ariadne me leva ele. Aí aconteceu esses dias que eu tava no banho, a Ariadne falou: "Ah, vou demorar um pouquinho porque ele fez cocô, eu vou trocar ele." Deu, tá, tudo bem. Daqui a pouco entra a Ariadne no banheiro com o Heitor no colo e um cocô na outra mão. Em questão de milésimos de segundo, cabeça de pai é complicado, né?
As mamães sabem. Quando eu olhei aquela cena e ela com uma cara assim de af e ele todo se risonho no colo dela e eu olhando pra ele rindo, ela com a cara de af, um cocô na mão. Eu fiquei pensando, tá, mas por que que ela tirou o cocô da fralda dele com a mão? Por que que ela não tirou a fralda e enrolou e botou no lixo como a gente sempre faz? Por que que ela trouxe o cocô pra mim ver? Ai, meu Deus do céu. Só que não foi isso. O que aconteceu foi que ela trocou ele da fralda que tava cagada, né? E quando ela pegou ele no colo pra levar pra mim, ele começou a fazer mais cocô. E aí, pra não deixar o cocô cair no chão, sujar tudo, ela ficou com a mão ali pra parar. E olha a minha cabeça, né? Pensando por que que ela tava guardando o cocô pra eu ver, tirar o cocô da fralda com a mão. Quando ela me contou, eu comecei a rir, óbvio. Eu ri, o Heitor já tava rindo, daí ela começou a rir. Então depois eu fiquei pensando, quando na vida que a gente pensou que ia segurar um cocô na mão? Imagina pegar o cocô de outro ser humano. Deus que me perdoe, não tem como, né? Tenho certeza que quando o Heitor tiver alguns anos, que ele já entender, a gente vier ver esse vídeo, a gente vai dar muita risada de novo. A gente tem que aprender a não surtar mais. Sabe aqueles problemas, aqueles obstáculos que a gente se depara e daqui a pouco pensa: ah, meu Deus, não aguento mais, vou chutar o balde, vou pedir demissão, vou xingar minha mãe, meu pai, vou brigar com meus irmãos, não sei. A gente não pode mais fazer isso, a gente não deve mais fazer isso, né? Muitas vezes porque a criança tá junto, então não é saudável uma criança que está em desenvolvimento presencie essas situações, porque isso vai afetar na cabecinha dela, né? Eu lembro por mim que era pequeno, ou das minhas memórias, pelo menos eu devia ter uns 4 anos. 3 para 4, sei lá. Eu imagino, né, pelas situações que aconteceram lá com a minha mãe, com a minha irmã, que eu já falei nos outros vídeos. As minhas memórias são dessa época. Eu imagino que crianças por aí já começam a reparar nas coisas. Essa perca do controle que nós temos em algumas situações, a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente não pode mais se abater, a gente não pode mais se dar esse luxo. Eu, por exemplo, que tive depressão alguns anos atrás, eu era aquela pessoa que julgava quem tinha depressão, falava que depressão era coisa de gente que não tinha responsabilidade, né? Não tinha com o que se preocupar e podia se dar o luxo de ficar com depressão. Mas a vida é assim, né? Eu pensava isso, claro que eu pensava isso pra mim, não falava pra alguém que tava dizendo que tava mal, que eu pensava isso, óbvio. Eu sempre fui uma pessoa que eu tenho a minha opinião, guardo pra mim, se ninguém me perguntar, eu não vou falar, né? Aconteceu que eu acabei tendo depressão pra sentir na pele como era isso. E hoje em dia eu fico pensando algumas situações, o fato de eu sair do emprego, é uma coisa muito difícil, mesmo que eu entendesse que aquele era o melhor naquele momento. É muito difícil a gente largar alguma coisa que é mais segura, na teoria, né? Porque nenhuma CLT é segura. Se a empresa amanhã ou depois quiser, ela vai te mandar embora e não tá nem aí se é o momento para ti ou não. Então não tem muita segurança também. O fato de tu ter essa opção de permanecer no emprego e tu sair por forças maiores, acaba que isso mexe muito com a tua cabeça. Então a gente, ao invés de se abater, a gente acaba focando a nossa cabeça mais em solucionar. Bah, tá acontecendo isso. E agora? Como é que eu resolvo isso? Porque você sabe que se você se abater, né? Principalmente mães solos. Eu não consigo nem me imaginar quem é mãe solo e cuida dos seus filhos sozinho, porque a gente sabe que muitas vezes o pai vai pagar uma pensão ali que é uma mixaria, porque, pelo amor de Deus, é uma pouca vergonha uma mãe, às vezes solo, ir numa justiça pra ganhar, sei lá, R$ 300, R$ 400 que seja. Um remédio, às vezes, que tu vai precisar se teu filho ficar doente, tu acabou. E aí o resto do mês? Como é que tu vai fazer? E se precisar de mais remédio? Então é muito complicado isso. Eu admiro demais quem é mãe solo e cria de verdade seu filho. E a gente sabe que às vezes não é como gostaríamos, mas é do jeito que dá, né? Vai enfrentando os obstáculos. E isso é um pouco do ser pai e ser mãe. A gente encara de frente os problemas porque não tem outra opção. A gente não pode se dar o luxo de ficar depressivo na cama uma semana que seja. Isso aí vai virar um mês, 2 meses, porque tu vai ter que correr atrás do prejuízo e vai ser só pior. Então a gente acaba criando essa força que a gente muitas vezes nem sabe que tem. Que se a gente não tem um pequenininho ali pra gente cuidar e ser responsável, certamente a gente acaba se abatendo com muito mais facilidade. Isso também tem um pouco a ver com se sentir inútil às vezes. Algumas vezes eu me deparo com a Ariadne vendo um vídeo ou olhando pro Heitor e chorando, assim, Ariadne, o que que aconteceu? Aí ela, ai, eles crescem tão rápido, ou às vezes que ele tá choroso, assim,
que é muito raro, graças a Deus o Heitor é uma criança muito abençoada. Eu acredito que conforme vai crescendo, vai desenvolvendo ali, vai tendo mais informações na mente, acaba ficando um pouco inquieto em algumas situações. E às vezes ele fica um pouco choroso, assim, que nem o TT resolve pra ele, que esses TT das mamães são mágicos, né? Resolve quase tudo. Eu lembro que, agora eu parei um pouco, porque eu não quero irritar a mamãezinha também. Mas eu lembro que logo que a gente veio pra casa com ele do hospital, né? Quando ele nasceu, ele dava um chorinho, eu, bota no TT, bota no TT. Eu não quero nem saber se é dor de cabeça, dor de barriga, primeiro vai no TT, depois a gente vê. Se ele não parar, daí a gente se preocupa. E graças a Deus sempre resolveu. Bota no TT, olha, se ele tava com dor de cabeça, passou, se era cólica, passou. Se era sono, dorme, TT mágico. E às vezes ele tá choroso, assim, alguma coisa, e a Ariadne vê que não consegue fazer ele ficar mais calmo. Às vezes é um chorinho de nada, mas daí junta aquele chorinho do bebê com aqueles dias que a mamãe tá mais sensível, e aí já viu, né? Aí ela chora e fala assim: "Ai, eu fico triste de não dar conta", mas eu fico pensando se a Ariadne soubesse, né? E outras mamães que podem ver esse vídeo, se vocês soubessem o quanto vocês dão conta, porque um papai sozinho nunca, se eu fosse mulher, eu nunca deixaria um filho meu com um pai sozinho. Olha, eu não conseguiria, eu acho, porque eu vejo aqui por casa, é muito difícil eu ficar doente, graças a Deus, mas quando eu pego uma gripezinha, só falta morrer. Eu sinto que minhas forças vão diluindo por dentro de mim, o meu sangue vai acabando, não sei. Eu pego uma gripe e parece que eu não quero fazer mais nada da vida. A Ariadne, às vezes, pega uma gripe, alguma coisa, e limpa a casa, e faz comida, e cuida de mim, e cuida do Heitor. Não tenho orgulho nenhum de falar isso, que cuida de mim, cuida do Heitor, porque os homens são machão, são machista, mas mulher cuida da gente mesmo, porque olha, elas fazem muito mais do que deveriam, a gente não dá conta de metade do que essas mulheres fazem, então, eu não tenho vergonha de falar isso. Claro que a gente tem que fazer nosso papel, né? Como um homem ali, como companheiro, mas esses negócios de cuidar de casa, fazer comida, trabalho, faz isso, faz aquilo, olha, eu tiro o chapéu pra mulher. Olha, eu não consigo nunca me comparar com uma mulher dessas porque são fortes demais. Claro que é difícil, né? A gente naquele momento que tá mais sensível se dá conta disso, mas vocês são fortes demais, não precisa sentir essa dor, não, essa tristeza. Quando vocês se sentirem tristes, é só olhar pro marido de vocês, assim, vai ver aquele pangaré ali que não acha nenhuma meia numa gaveta. Aí vocês vão ver, não, eu tô bem. Eu não vou me estender muito nesse vídeo. Queria falar só um pouquinho dessas coisas mesmo que eu falei. Que Deus abençoe todos vocês, papai e mamãe. Vamos seguir em frente. Até mais.